Eu vou fazer a resolução agora da questão 1 da P1 de 93, né? A questão é a seguinte: você tem uma estrutura enorme, que ela é isostática. Eu já vou comentar como faz para identificar que essa estrutura ela é isostática. E ela é solicitada, eu esqueci de colocar, mas ela é solicitada no ponto G por uma força P. E ele quer, o enunciado pede os deslocamentos do ponto G, o deslocamento horizontal e vertical do ponto G. Todas as barras que estão em azul, elas são deformáveis. Ela tem a área A e o coeficiente E, que eu esqueci a rigidez, né, dela, E. Certo? A primeira coisa que a gente faz é identificar que, de fato, essa estrutura ela é isostática. Como que a gente faz isso? A gente parte sempre primeiro para o equilíbrio. Vou colocar aqui. Equilíbrio. Bom, toda vez que a estrutura ela é muito grande, eu recomendo que, inclusive é o que o Senna recomendou em aula, você pega uma parte dela que é rígida e substitui todas as barrinhas que estão acopladas nela pelas forças respectivas que essas barrinhas exercem na estrutura rígida que a gente isolou, certo? E os apoios também, importante falar isso. No caso, eu vou pegar essa barra aqui, ó. Eu vou isolar ela e eu vou fazer o procedimento que eu acabei de falar. Eu tenho essa barra que é a barra EFG, e todas as forças, todas as barrinhas que estão acopladas nela eu vou substituir por forças. Então essa daqui que está no meio dela, que é da barra 2, eu vou substituir por uma N2. Também tem uma outra barrinha lá no final que é referente à barra 3, que eu vou chamar de N3. Ela já era normal N3, né? Também tem um apoio móvel, que eu vou só chamar de X mesmo. Não vai dar para perceber que não importa muito. E eu também tenho o P, né, que está sendo exercido aqui. Uma coisa, o enunciado diz que todas as barras, todos esses comprimentos aqui, eles são L. As barras todas têm comprimento L. Essa partezinha aqui é L, essa partezinha aqui é L, e assim se segue para toda a estrutura. Tá. Com isso eu consigo, eu vou inclusive colocar os nomes dos pontos. Esse daqui é E, aqui é F e aqui é G, né? Por equilíbrio eu posso falar o seguinte, que o somatório de momentos em F é igual a 0. Nisso eu consigo encontrar a orientação de N3, né? Que no caso é para baixo, justamente para poder fazer equilibrar, né? Ou seja, N3 tende a girar a estrutura nesse sentido e o P tende a girar nesse para poder, né, dar 0. Então eu já sei que N3 é de tração e ele tem o mesmo valor de P, né? Porque o braço é o mesmo. Então eu sei que N3 igual a P. E eu também consigo fazer por somatória de momentos em E, ou melhor, dá para fazer por somatória de força em Y, né? Em Y igual a 0, de força em Y, aliás, de força em Y igual a 0. Eu tenho 2P para baixo, então N3 é 2P para cima, né? A orientação dele é esse daqui, é de tração e o valor é de 2P, certo? Que mais? Acredito que só isso, né? Não interessa pra gente o apoio, mas nesse caso por somatório
Em X a gente sabe que é 0, mas não interessa saber. Enfim, essa daqui é uma parte já resolvida. Agora eu vou isolar a parte de cima da barra, da estrutura, aliás, para poder descobrir também como que fica as reações nela. No caso é o seguinte, eu tenho a barra de cima, né? Ela está sendo submetida ao N2, né? O N2 traciona, então é para baixo. Aqui era para cima e aqui é para baixo. Eu gosto sempre de pensar assim: o que traciona puxa. Então esse N2 ele está puxando essa estrutura. Aqui o N2 permanece puxando essa estrutura justamente porque ela traciona. E o contrário é verdadeiro: o que comprime empurra. Então, se em uma estrutura você vê uma força que está empurrando essa estrutura, essa mesma barrinha ela empurra outra estrutura se ela estiver acoplada, porque ela está comprimindo, né? Enfim, eu tenho esse N2 aqui, que aliás eu coloquei aqui em cima N3, na verdade isso daqui é N2, né? N2 igual a 2P. Beleza, aí o N2, que eu já vou colocar 2P aqui direto, né? É igual a... Igual não. Esse daqui é o ponto, né? E que tem o apoio, aliás, e ele tem uma forcinha, né? Que pra gente não interessa, mas tem uma força X' aqui. E a gente também tem uma força aqui que está sendo aplicada nesse sentido aqui de 45 graus, se não me engano. Isso daqui é 45. Isso é dado do enunciado, né? Também não daria para perceber, acredito. Não, nesse caso não daria para perceber, tinha que ser dado mesmo no enunciado. Beleza. O que acontece? Essa daqui é N1. Por somatório de momento no ponto C, né? Ponto C, isso. Somatório de momento no ponto C igual a 0. Somatório de momento em C igual a 0. Eu tenho que essa componente aqui de N1, ou seja, a componente vertical de N1, ela é igual a 2P para baixo, né? Ela tem que ser para baixo para poder, a direção dela é para baixo para poder, né, equilibrar no momento, e ela tem o valor de 2P, certo? Ou seja, eu sei que N1 multiplicado pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a 2P. 2P, né? Eu tenho que, então, N1 vai ficar... N1 é igual a raiz de 2 raiz de 2P, né? Compressão. Sempre bom colocar os valores aqui. No caso dessas duas aqui que eu tinha era de tração, e essa aqui que eu achei de compressão. Beleza. Que mais? Eu tenho essa parte aqui também da estrutura, né? N3 eu já sei, né? E aí N4 e N5. Vamos lá. Vamos fazer equilíbrio do nó H, né? Esse daqui é o nó H, que o N3 ele tá tracionando, né? Então ele puxa a estrutura para cima. Aqui eu tenho N4 e N5, né? Esse N3 ele vale P, então vai colocar direto aqui. Por simetria, eu posso só analisar uma partezinha da estrutura, né?
Porque o valor que for para N4 é para N5. Justamente porque se eu fizer a somatória em x igual a zero, então significa que a parcela de N4 para o eixo x tem que ser igual à parcela de N5 para o eixo x também. A única diferença é a direção delas. Então eu tenho o seguinte, que dá esse triângulo aqui, né? Esse triângulo que também é 45 graus, porque esse daqui é 45, então 45, 45, 90 e dá 180, né? Então eu tenho que eu vou pegar N5, né? N5 duas vezes N5 multiplicado pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a P. Né? Se eu pegasse só a metade da estrutura, tinha que ser P sobre 2, mas eu acabei pegando a estrutura inteira. Né? Então, corta, eu tenho que N5 é igual a raiz de 2 sobre 2P. E é tração isso daqui, né? Porque tá puxando o pontinho, né? Tá puxando, tá indo para fora do pontinho. Beleza, vou colocar aqui tração. Pronto. Aqui a gente já resolveu toda a parte de equilíbrio, né? Bom, agora a gente precisa saber como que essa estrutura se desloca. E ela é bem complicadinha, ela pode gerar uma certa dor de cabeça. Eu sugiro o seguinte: primeiro a gente analisa o deslocamento da estrutura nessa parte de cima dela, toda essa parte de cima, quebrar em partes, né? E depois a gente analisa essa parte de baixo. Em outras palavras, a gente vai ver como a gente deixa toda a estrutura rígida na parte de baixo e faz a análise do ponto de vista da parte de cima. E depois a gente analisa como que os deslocamentos da parte de baixo vão influenciar no deslocamento de G, né? Bom, vamos lá. Aí 2 deslocamentos já. Bom, aumentar um pouquinho. Eu vou escrever aqui a figura. Só a parte de cima da figura, né? Certo. Seguinte, eu sei que a N1 ela comprime. Por comprimir, ela encurta. Por estar comprimida, ela vai encurtar, né? Ao encurtar, ela pode estar em qualquer lugar desse arco aqui que eu confundi pela tangente, né? Ou seja, o que eu fiz é os dois movimentos previstos para essa barrinha 1, que ela pode deformar e ela pode rodar. Ela não pode transladar porque ela está fixa no apoio, né? Em relação à barra, eu sei que ela só pode rodar. Ela não pode transladar porque ela tá presa no apoio. E ela não pode deformar porque ela é indeformável. Em outras palavras, o que eu tenho ela só vai rodar. Então eu vou pegar aqui e só rodar esse ponto aqui, meu ponto de interesse, certo? Bom, o cruzamento da rotação dessas duas, o cruzamento do movimento da rotação acaba sendo dessas duas barras me dá o ponto final. Esse daqui era o ponto A inicial e aqui é o A', né? Então o que acontece? Eu consigo verificar o seguinte, que por influência da barrinha A, essa estrutura toda aqui, essa barra rígida, ela gira. E o tanto que aqui, esse valor aqui,
Deixa eu pegar essa cor aqui para ficar claro. O tanto que isso daqui sobe, né, é o tanto que isso daqui desce, por semelhança de triângulos, certo? Bom, eu sei o seguinte, isso daqui é o ΔL1, ΔL1 da barra 1, e isso daqui é o... eu posso dizer que isso daqui é o raiz de 2 ΔL1, né? Porque esse triângulo aqui ele é de 45, ele é triângulo com isósceles de 45 graus, né? Então fica aqui eu vou chamar esse deslocamento vertical aqui de VA. Eu sei que o VA é igual ao ΔL1 raiz de 2, certo? Então, isso daqui é o ΔL1 raiz de 2, certo? Só que é o seguinte, além... no caso, o que eu quero saber aqui, era para eu ter falado desde o começo, mas o que eu quero saber é o deslocamento total desse pontinho aqui que liga a estrutura de cima com a estrutura de baixo, né? Porque como eu quero saber qual é a influência da estrutura de cima para a estrutura de baixo, então eu preciso saber como se movimenta um ponto que faz parte tanto da estrutura de cima como da estrutura de baixo, certo? Beleza. Só que além da influência do deslocamento dessa barra aqui, eu também tenho a influência do deslocamento dessa barra aqui, que no caso é a barra 2. Essa barra 2 ela traciona, então a única coisa que vai acontecer com ela é que ela vai estender, né? Ela vai alongar devido à tração. E esse alongamento se dá por ΔL2. Eu vou escrever ΔL2 aqui. Depois eu coloco os valores, os N's e tudo mais. Agora eu só quero fazer a análise de deslocamento. Ok. Agora, sabendo como o deslocamento inteiro que a parte de cima fez na parte de baixo, eu vou analisar qual é a influência desse deslocamento em relação à parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo está rígida ainda, né? Depois eu vejo a parte de baixo sozinha. É assim. Tá toda rígida ela. Aqui tem o barrinho, né, que tá vindo para baixo e tudo mais. E aí aqui tá tudo rígido aqui. Deixei tudo rígido. O que acontece? Como esse ponto aqui, ele inicialmente valia esse valor aqui, no caso é o ponto F, se eu não me engano, né? Deixa eu dar isso, é um ponto F. O ponto F, ele estava inicialmente ele estava aqui, aí teve toda essa translação dessa barra, assim, ele estava inicialmente aqui, por conta da translação que essa barra fez, devido ao giro dessa barra inicial, ela foi parar aqui, né? E além disso, ele teve a influência do alongamento. Então ele começou aqui e terminou aqui, né? Ou seja, eu tenho que esse F ele foi para baixo, o ΔL1 raiz de 2 mais o ΔL2. Eu coloquei aqui ΔL1, mas é errado. É o ΔL2 L2 do alongamento dessa barra 2 aqui, né? Essa é a barra 2, certo? Mais o ΔL2, certo? Beleza, então o que eu sei é que esse F ele vai alongar, ele vai para baixo todo aquele valor lá, certo? Só que o que acontece? Como essa estrutura aqui ela tá toda rígida, que eu disse que ela tá rígida, a única coisa que eu permiti aqui nela é a rotação, né? Ela roda.
e ela roda esse tanto aqui, certo? Ela roda devido à influência dos deslocamentos da parte de cima, né? Beleza. Só que perceba o seguinte, isso é importante, até que tem muita gente que erra essa parte. Se tivesse livre, se essa parte aqui ela não fosse rígida, se fosse livre, então essa barra, entre aspas, ela iria transladar para cá e iria rodar para cima, certo? Por influência, é importante entender isso, da parte de cima. Por que eu tô falando isso? Porque mais adiante a gente vai ver que essa estrutura toda que ela traciona, ou seja, ela só vai para cima. Indo para cima, ela vai rodar mais ainda essa estrutura. Só que muita gente faz um raciocínio achando que essa estrutura ela vai para baixo por influência da parte de cima e depois ela volta para cima. Ela não vai em nenhum momento para baixo porque a barra traciona. Se ela traciona, ela só vai para cima. Essa estrutura ela só vai para cima durante todo o movimento. Se não fizer dessa forma, você pode cometer um equívoco na hora de calcular o deslocamento vertical do ponto G, certo? Enfim, dado esse disclaimer, vamos continuar. Mais adiante vai ficar claro o motivo de eu ter falado isso. Agora eu vou fazer a análise do deslocamento da parte de baixo, né? Devido às ações da parte de baixo. Vamos lá. Eu tenho aqui essa barra rígida aqui, certo? Calma aí. Ela no caso aqui. Ela no caso teve essa translação aqui, devido a toda aquela influência que a gente acabou de falar. E ela rodou, certo? Ela rodou. Também devido à influência da parte de baixo. Teve esse alongamentozinho aqui, que é aquele alongamento que a gente já calculou, que é esse alongamento aqui, certo? Eu não vou ficar copiando, até porque é um negócio que só vai poluir a imagem. Mas enfim. Beleza. Agora eu vou fazer a análise da parte de baixo da estrutura, certo? A influência da parte de baixo no deslocamento dessa estrutura, certo? Bom, o que eu sei é o seguinte. Aliás, até para facilitar, eu vou pegar todo esse valor aqui que eu escrevi e eu vou simplesmente colocar como VF. Eu vou só comprimir nisso para ficar bem claro aqui, VF, que tem esse deslocamento devido à parte de cima. Bom, agora o que eu sei é o seguinte, que toda essa estrutura aqui, ela vai para cima porque ela está toda sob tração. Como que ela vai para cima? Primeiro, a gente tem um delta L3, né, que é devido ao alongamento dessa barra aqui, por conta que ela está em tração, né? Ou seja, ela tem um delta L3, e eu também tenho mais eu translado essa barra daqui, eu translado a barra 3 por conta do alongamento da barra 4 e da barra 5, certo? Ou seja, elas estão sob tração, então elas aumentam de tamanho, e nessa de aumentar de tamanho elas também giram, né? E esse daqui é o alongamento que a gente tem. Esse daqui seria o delta L5 ou delta L4, né? E então esse alongamento aqui seria o delta L5 raiz de 2, né? Isso, delta L5 raiz de 2. Delta L5
colocar aqui, ΔL5 raiz de 2, certo? Ou seja, eu tenho que ela foi mais para cima ainda, TL5 raiz de 2, certo? Pronto. Como eu tinha dito antes, eu tenho toda essa rotação aqui. Essa é a rotação final. A rotação final depois da influência da parte de cima e da parte de baixo. Então perceba o seguinte. Esse triângulo aqui, ó, eu tenho uma semelhança de triângulos. Esse triângulo aqui, ele é semelhante com esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo aqui, e esses dois triângulos têm esses mesmos catetos. Os valores desses catetos são iguais, né? Porque eles são congruentes. Então, qual é o valor desse cateto? O valor desse cateto é ΔL5 raiz de 2 mais o ΔL3 e mais esse valor aqui que é o VF, que eu coloquei, que está lá em cima, VF, certo? Ou seja, esse valor aqui, vou colocar até dessa cor, vou pegar outra, esse valor aqui vale delta, esse valor aqui ele vale ΔL5 raiz de 2 mais ΔL3 mais VF. Só que a posição inicial de G era aqui, né? Esse daqui é o G inicial. Em relação à posição inicial de G, eu ainda preciso adicionar esse valor aqui. E esse valor é o que? É um VF. Certo? Ou seja, o VG, que é o deslocamento vertical de G, ele é isso daqui tudo mais isso daqui tudo. Ou seja, isso daqui vai dar ΔL5 raiz de 2 mais ΔL3 mais 2 vezes VF. Se não tivesse feito aquela análise que eu fiz antes, esse 2 vezes VF, provavelmente muita gente coloca só uma vez VF. Mas na verdade é 2 vezes, justamente porque a parte de cima também influencia no tamanho do cateto desse triângulo, né? Não é só a parte de baixo que influencia no tamanho do cateto desse triângulo. Se você só considerar a parte de baixo rodando essa barra que inicialmente estava aqui, então a gente vai ter só um VF. Só que aí muita gente vai lá e coloca esses 1 VF e não entende bem assim o que acontece. Eu fiz isso no começo. Isso daí é um equívoco. Bom, agora sabendo tudo isso, é só substituir, né? Ou seja, o VG é igual o ΔL5. ΔL5 eu posso colocar normal em 5, que agora substituindo já na fórmula, né? Eu vou buscar lá pelo equilíbrio, N5 é igual a raiz de 2 sobre 2P, né? Então vamos lá. N5 é raiz de 2 sobre 2P, que multiplica raiz de 2, né? Que multiplica o comprimento dela, que é L, dividido por EA. Mais o ΔL3. ΔL3 que eu tenho lá nas equações de equilíbrio, que calma aí, cadê o N3? Cadê o N3? N3 é 2P, né? Não, calma aí. Tá aqui.
o N3 é P, certo? 3 é P multiplicado pelo L, que é o comprimento dele, sobre A, mais 2 vezes esse valor aqui, que é o delta L1 raiz de 2 mais delta L2. Delta L1 raiz de 2 mais delta L2, né? Que no caso, eu vou substituir pelas delta L1 raiz de 2, fica a normal em 1, que é 2 raiz de 2p, ou seja, 2 raiz de 2p vezes raiz de 2, 2 raiz de 2 raiz de 2p vezes a raiz de 2 multiplicado pelo comprimento dele, que é L, sobre A, mais o delta L2, que é a normal em 2. Cadê? Normal em 2, N1, N2 é 2P. Então 2P dá 2P, 2PL sobre EA. Certo? Tá, agora é conta, né? Vamos lá. VG, eu tenho que... Isso daqui corta, né? Então tenho PL sobre A mais PL sobre A, certo? Mais vamos lá, esse aqui é 4, né? Aqui é 4, né? 4PL sobre A mais 2PL dá 6PL sobre A. 6PL sobre A vezes 2 dá 12PL sobre A, né? Ou seja, eu tenho que é 12PL sobre EA. 12PL sobre A mais 2PL, eu tenho que é 14PL sobre A, né? E esse deslocamento, como a gente pode verificar na figura, é para baixo, certo? Eu acredito que nenhum professor vai tirar ponto se não colocar a direção do deslocamento, né? Até porque as figuras já indicam. Só que é sempre bom, né? Colocar, até para ficar mais formalizado. O UG, esse daqui é até mais simples, né? Caso vocês não soubessem fazer esse VG, daria para colocar o UG pelo menos. Bom, como o que acontece nessa estrutura é só um giro em torno desse eixo, então não tem movimento na horizontal do ponto G, né? Então ele fica zero, né? É igual a zero. Nem precisaria colocar nesses casos. Então esse é o gabarito. Aqui o G e o VG. VG é 14PL sobre EA para baixo. É isso.